Eu queria fazer um comentário. Por favor, Vitor. Felipe, muito prazer. Meu nome é Vitor. Eu sou médico. Eu estou terminando agora minha residência de clínica médica lá pelo Hospital das Clínicas da USP. E, e ano que vem, esse ano no caso, eu ainda não me acostumei, eu vou começar a minha função como preceptor da clínica médica lá no hospital. E primeiro eu queria agradecer pelo papo, achei que foi muito bom para mim mesmo. Achei que eu aprendi bastante com a conversa. E uma coisa que fez muito sentido para mim era uma coisa que eu, eu venho estudando agora no último ano, principalmente no R3 e mais depois que eu sei, que eu fiquei sabendo que eu ia ser preceptor, segurança do paciente, né? É uma coisa que é valorizada no meu serviço, é uma coisa que é importante para mim, é uma coisa que é importante para o meu paciente, é uma coisa que é importante eu saber ensinar para o meu residente também, né? Mas esse negócio da cultura que você falou é uma coisa que, cara, faz muito sentido. O meu comentário ele é basicamente isso mesmo, mas a maioria das experiências que eu tive prévias à residência médica, todo mundo tinha sempre uma cultura punitiva com o erro, mesmo o erro sem nenhum dano direto ao paciente. E por causa disso virava um ciclo vicioso de ninguém apontava o que estava errado, ninguém conseguia analisar. Praticamente tudo era feito em cima de um erro que já aconteceu e não vários outros que não resultaram em nenhum substrato de dano permanente ao paciente. E eu sempre tive uma impressão de que a coisa não ia para frente, sabe? As pessoas pareciam que apontavam os erros, mas para que o outro sofresse alguma consequência negativa, independentemente da razão pela qual isso era feito, e muitas vezes seletivamente ainda, ó, eu não gosto de fulano, fulano eu denuncio. Eu gosto de fulano, então você eu passo vista grossa. Porque a identificação do erro, ela sempre foi culturalmente, sem eu prestar muita atenção nos ambientes à minha volta, como um mecanismo punitivo mesmo. Não um mecanismo pró-melhoria. E essa mudança da cultura que eu vi acontecendo de lugares diferentes que eu estive, de serviços que prezam pela segurança do paciente, ela é uma coisa que não tinha ficado tão clara na minha mente, mas que talvez seja o mais importante. As pessoas pensarem legal, todo mundo é humano. Obviamente tem erros que são inadmissíveis, aqueles never mistakes, né? Amputar a perna errada de um paciente, ou uma coisa assim que é pra gente ter zero mesmo, mas que todo mundo é humano, vão ter erros e tem como a gente se antever a esses erros para não ter consequências palpáveis ao paciente. E um jeito de fazer isso é todo mundo ter uma cultura pró-melhora e não exclusivamente punitiva, né? Acho que. Então, eu achei muito interessante a sua fala, aliás, parabéns aí pelas conquistas. O que acontece? Eu vou te falar uma coisa para acrescentar a percepção que você já teve, que está perfeita. Eu acho que é até muito interessante para todo mundo, essa sua fala foi muito interessante para eu poder colocar essa afirmação minha. Algumas investigações de acidentes colocam lá que a cultura organizacional contribuiu para o acidente por causa do fator X, Y, Z. Isso na aviação. Eu sou um aviador que fui formado na Força Aérea Brasileira, eu sou checador de pilotos da ANAC, eu sou investigador de acidentes, eu hoje estou numa empresa de táxi aéreo, mas nada impede que nada me obriga a ficar aqui para sempre, eu já voei em vários ambientes, pilotos de diversos locais. E eu penso o seguinte, imagina que no futuro eu me acidente e apareça no relatório do acidente que eu fui vítima, né, e que eu fui causador, né, como piloto, que a cultura organizacional contribuiu para aquele acidente. Entenda o seguinte, a cultura daquela organização, ela está lá antes de você chegar. E você já tem a sua cultura profissional própria, da escola que você fez, da faculdade que você fez, a sua cultura pessoal, às vezes você tem médicos na família, ou pessoas que não são médicas, mas que têm conversas interessantes contigo. Então você tem a sua cultura profissional. Então o que eu trago para mim é o seguinte, eu não sou obrigado a morrer porque a minha empresa tem problemas de cultura organizacional. Porque a cultura da empresa, a minha cultura faz parte da cultura da empresa. Então eu entro em qualquer ambiente pensando o seguinte, eu vou contribuir com a minha cultura
para que a cultura daquele ambiente se torne mais adequada para a prevenção de acidentes. Entendeu a visão? Então, assim, você não é obrigado a estar envolvido num ambiente, num evento de erro médico em que o paciente teve consequência, porque todos os médicos daquele seu ambiente são grosseiros com a enfermagem. E a enfermagem, então, não se sente à vontade para falar. É só você não ser grosseiro com a enfermagem. E você dizer para elas que é importante, ou para eles, que é importante com que eles falem. E nisso você vai estar transformando a cultura do seu ambiente para uma cultura mais segura. Percebeu a visão? Sim. Então, assim, a gente não pode se colocar como vítima da cultura, porque a gente está dentro dela, a gente é participante dela, a gente faz parte dela, nós somos agentes transformadores da cultura, para o bem ou para o mal. Entende? Então, essa é a grande visão. Na hora que você tem mais contato com essas informações e percebe, isso já está mudando a sua cabeça, e tem esse ponto a mais que eu estou te falando. Você se torna um agente de mudança da cultura. Então é isso que você vai passar como preceptor para os seus residentes. Entende essa visão? E foi uma coisa que eu falei bem no iniciozinho da palestra, da conversa, né? Com o doutor Tiago, que é o seguinte, a gente é formado para trabalhar sozinho. Né? O piloto é formado para trabalhar sozinho. E quando o piloto não está sozinho, ele vai falar só com outro piloto. Né, que ou é meu instrutor ou meu aluno, né, no teu caso, ou é o preceptor ou é o residente. Mas às vezes você tem um enfermeiro que está aí no teu plantão que tem doutorado em enfermagem. O cara tem doutorado. Eu conheço enfermeiros que têm doutorado em enfermagem que fizeram medicina e hoje são médicos. E tem doutorado em enfermagem. Quer dizer, eu já tive conversas nesses papos com a área da saúde, eu sempre falo assim, não é erro médico, é erro do sistema de saúde. Eu tenho papos, por exemplo, com fisioterapeutas que se ressentem que às vezes o ortopedista está falando coisas que a pessoa que tem mestrado naquele assunto dentro da fisioterapia faria diferente. Então, assim, como eu te falei, o dia que a escola de medicina tiver uma prova de clínica médica, em que a prova vai ser feita em conjunto entre o estudante de medicina, o estudante de enfermagem, o estudante de técnico de enfermagem, o estudante de radiologia, e todo mundo fazer essa prova em conjunto, cada um falando a sua parte da tarefa, aí a gente vai estar caminhando para um hospital mais holístico, uma coisa mais holística. Porque toda vez que você vê um evento de erro médico, você vê assim, o médico prescreveu de um jeito, ele pode ter prescrevido certo ou errado, entendeu? Mas aí a farmácia entendeu ou não entendeu certo, prescreveu e dispensou de um jeito, e aí a enfermagem ministrou, é sempre sistêmico. Só que para o sistema funcionar, você é parte da cultura. Então você tem que ser parte dessa pessoa que vai no trabalho de formiguinha alterando isso daí. E uma vez fizeram uma pergunta que foi muito interessante no hospital, que foi o seguinte, mas você tem aquele médico antigão, ou aquele enfermeiro antigão que fala que nunca vai falar nada, porque senão vai tomar punição, ou o médico que não aceita que ninguém fale. Eles perguntaram assim, como é que vocês na aviação fizeram para resolver esse problema? Eu falei assim, foi simples, o CRM começou na década de 80. Então, aquelas pessoas que eram resistentes na década de 80 já morreram, entendeu? Então, você está no início da sua carreira profissional, já está estabelecendo. Se você levar essa cultura para daqui a 30 anos, as pessoas resistentes que estão acima de você e não quiseram te ouvir ou não conseguiram ser influenciadas pelo seu bom exemplo, elas vão se aposentar, entendeu? Mas aquelas pessoas de você para baixo vão ter essa nova cultura, entendeu? E é assim que o ambiente evolui. Né? Passinho de tartaruga, passinho de formiguinha. E lá na frente a gente vai ter o resultado. Na aviação não mudou do dia para a noite, não mudou de uma hora para outra. A gente teve todo esse tipo de exemplo de comportamento disruptivo, etc, etc. Mas agora é muito mais raro. Porque a cultura mudou, porque cada um de nós contribuiu para mudar a cultura. Espero que eu tenha respondido aí seus questionamentos. Não, certamente respondeu. Eu só tenho a impressão que enquanto na aviação a cultura das pessoas, pelo menos as pessoas que participam da execução, é um pouco diferente, e sempre tem uma ou outra pessoa que está voando, que questiona e fala, nossa, que perda de tempo isso. Na medicina eu ainda tenho a impressão que em muitos cenários as pessoas ainda acham que cultura de segurança é perda de tempo. Às vezes eu estou fazendo uma dupla checagem pré-procedimento de um dispositivo, da lanterna, do laringoscópio, qualquer coisa que seja, e todo mundo tá... Todo mundo não, né? Isso não acontece no serviço que eu tô agora, mas estou falando de uma maneira mais sistêmica. As pessoas estão, olha que desnecessário, não vai, isso não vai dar problema não.
até a hora que dá problema, e daí todo mundo para, reflete, muda, mas daí o problema já aconteceu, né? Mas você tirou minhas dúvidas sim, eu achei que foi muito positivo para mim ouvir o bate-papo e queria agradecer o Thiago também. Foi muito bom ouvir os dois.